Bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso quadro Devocionais aqui no canal Invicta História. E hoje nós estamos estudando a vida de Jael. E Jael era alguém aqui que dominava a sua casa, né? A sua tenda. E a gente vai ver isso já já. E se você conhece a história da Bíblia, você já sabe por quê. Mas ela quebra todos os padrões ali e ela recebe esse homem. Ela tinha um objetivo, não é? E aí ele entra, versículo 19, ele diz: estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E aí, gente, tem muitas pregações sobre isso na internet. Eu recomendo que assista mesmo, não fique só nessa, porque essa história é muito interessante, né? Se você tem a possibilidade de entender inglês também, assista algumas muito boas, né? Se você quiser, eu posso recomendar para você. Então, tem muitos detalhes, essa história é muito rica de detalhes e nós não vamos entrar em todos aqui. Por isso que eu recomendo que vão e assistam outros para você ter uma dimensão maior. No versículo 20 ele disse: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. E vejam que ela não discute com ele, ela não diz... Ela devia ter muito ódio desse homem, gente. Você vai ver depois, se você continuar além da história, você vai ver que a mãe dele fala, né, das mulheres que ele pegava. Ele era um estuprador. Ele era um assassino. E ela recebe ele dentro de casa, mas ela consegue ter toda uma tranquilidade emocional para servir esse homem, para cobri-lo. Gente, essa mulher era uma mulher que estava ali, sim, cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo usou essa mulher nesse momento para conseguir dominar toda a emoção dela, porque eu acho que ela queria matar ele na hora que ela viu, né? Mas imagina se ela fosse tentar lutar com ele acordado, ela ia ganhar? Não, ele era um general, né? Ou seja, ela era uma mulher da tenda. Às vezes a gente entra em batalhas que a gente não pode vencer. É loucura. A gente pega as lutas com as próprias mãos. Mas que o Senhor venha dar graça a cada uma de nós para ter mais sabedoria e fazer o que é correto segundo o coração do Senhor, que venha glorificar o Senhor através das nossas vidas. Né? E quando ele dorme, que é uma coisa totalmente impensável no Oriente Médio também. É porque ele estava muito cansado, né, Alice? Sim, mas a ideia de você receber um hóspede no Oriente Médio é uma coisa muito sagrada, muito séria. Então, se você receber um hóspede na sua casa, você não pode maltratá-lo. Ela mata ele dentro de casa, né? Então, qualquer pessoa do Oriente Médio que leia essa história vai entrar em choque, né? Ela recebe o homem na tenda. Olha só. E a gente que conhece um pouquinho do Oriente Médio por causa das minhas viagens para lá, né? E depois ela mata esse homem que ela recebeu, gente. É impensável. Ela quebra todos os padrões porque ela tinha um foco maior. Não era a cultura que dominava ela. Ela tinha o objetivo de ajudar o povo. O povo de Deus, né? E Deus estava ali ajudando ela. E aí a gente sabe da história, né? Você pode acompanhar na Bíblia que ela pega a estaca da tenda, porque tenda naquela época era uma coisa que as mulheres montavam. Então ela tinha o domínio realmente de pregar a estaca. Então se ela fosse pegar uma espada, talvez ela não ia vencer. Sim. Mas o que se matava era com espada. Mas ela não sabia usar espada. Então, e às vezes a gente erra porque a gente tenta usar alguma coisa que a gente não sabe, né? Isso. Usar as armas que não é da nossa habilidade. E cada um, o Senhor dá o desígnio, né? O que a minha qualidade, o que eu tenho mais habilidade, o que tu não tem. A gente sabe, né, Alice? Mas juntos a gente se completa e assim na igreja ou na obra social, fazendo alguma coisa para o Senhor, cada um faz o seu papel desempenhando e Deus abençoa porque é nessa unidade que as coisas fluem. E Deus é glorificado, Deus né? é glorificado. E aí ela vai pra estaca da tenda e ela mata, né? Ela atravessa na cabeça do cara com um martelo ali e ele fica pregado. A Bíblia diz ainda morreu, que é claro que morreu, né? Só pra ficar claro, ele morreu, né? E aí ela sai, aqui o versículo 21, né? E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. E Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada na têmpora. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Então,
essa mulher dentro da sua casa foi usada por Deus. Gente, eu vejo assim, o que uma mulher dentro de casa pode fazer. Porque não depende da mulher que está dentro de casa, depende do Deus que faz todas as coisas. O Deus que ela serve, O né? Deus que ela serve. Então essa mulher de dentro da sua casa não foi para batalha, não puxou espada, não era arqueira. Ela só sabia fazer o que uma mulher sabia fazer. E de dentro da sua casa, Deus usou ela para dar vitória para o seu povo. Gente, essa história aqui é maravilhosa. Tem mulheres aí de Malé que estão brigando pela função de mulher, pode ser pastora, não pode ser pastora, mulher tem função. E é claro que mulher tem função, né? Um monte. Um monte. Mas elas, por trabalhos tão secundários, estão negando a principal função da mulher, não é? Estão deixando de ser mãe, estão deixando de ser boas mães, boas esposas, para servir ao Senhor. E esse é o tipo de serviço que o Senhor quer? Eu te pergunto, né? Você que tem essa experiência. O Senhor quer que a gente faça, a primeira obra dele é na nossa casa, né? Cuidar da nossa casa, dos nossos filhos, tudo, como falou Alice, tudo que vier à mão. E o serviço da mulher de cuidar do seu lar, cuidar do seu esposo, depois vem os filhos. Isso é uma função. Hoje em dia todo mundo trabalha, marido e esposa, então é em conjunto, eles fazem os serviços juntos. Mas agrada ao Senhor quando a gente faz as coisas bem feitas, a gente cuida dos nossos filhos. Agora, Jael não era uma israelita. Então ela não tinha direitos que uma israelita tinha. Eu imagino que ela chorava, que ela desejava, se eu tivesse nascido do povo de Deus. As coisas seriam diferentes. Se eu pudesse conhecer a Deus desde a minha infância. Se eu não tivesse vivido essa história. Se o meu marido não fosse esse Heber. Né? Como seria a minha vida se eu pudesse fazer parte do povo de Deus? E é por isso que eu quero ir com você em Juízes 5 e versículo 24, que é o Cântico de Débora. Porque no Cântico de Débora, Jael vai aparecer. E isso essa parte aqui é muito interessante. Porque Débora, a profetisa, a senhora, né, profetisa, que eu imagino que Débora já fosse uma senhora de mais idade, respeitada em Israel, juíza, conhecedora da palavra. Agora Débora vai falar sobre Jael. E eu acho muito interessante isso. Versículo 24, ela diz assim, que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Heber o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Eu quero ficar só com esse versículo. Porque, na verdade, para entender que habitam em tendas, a gente precisa ir lá na história de Israel, tem que buscar. Porque só lendo esse texto aqui, a gente fica... Como nós estamos a muitos anos de distância, sim, e culturalmente muito distante, a gente não consegue entender exatamente o que Débora está dizendo aqui com habitam em tendas, né? Mas quando a gente vai estudar a história, a gente vê que provavelmente Débora está fazendo uma referência às mulheres que geraram Israel nas suas tendas. Então ela está se referindo a Sara, a Raquel, Lia e Rebeca. Ou seja, as 4 matriarcas de Israel. Essas 4 mulheres deram à luz a Israel nas suas tendas. E porque elas estavam nas suas tendas servindo, agora existe a nação de Israel. É muito profundo isso, né? Mulheres nas suas tendas. Mas aqui ela diz que entre as mulheres da tenda, Jael seja a mais bendita. Então Jael, que chorava por não ter sido aí uma israelita, ela diz, olha, você está como Sara, ou seja, mais bendita, na verdade, né? As bênçãos do Senhor sobrepujaram todas aquelas anteriores, para abençoar ela pelo ato de bravura que ela fez. Ela cometeu. Então, não importa aí o seu passado, acho que eu vou deixar para a irmã Leia falar um pouquinho sobre isso, né? Essas mulheres que se entristecem de repente porque tiveram um lado triste ou porque não foram tudo aquilo que desejariam ser e hoje eu já tô com 40, já tô com 50, o que eu vou fazer hoje? Eu não fui, eu não servi, eu não conhecia o Senhor antes. Então, eu acho que essa história de Jael fala muito dessas mulheres também, não é? Sim. Tem pessoas que elas se anulam, né, por ter tido um passado, por ter feito algo que desagradou ao Senhor. E quando vieram para o Senhor, algumas não conseguem ver o grande privilégio de vir para a família do Senhor, né? E que o Senhor muda a história. O Senhor, ele lança no mar do esquecimento
o nosso passado. E quero te convidar a crer que o Senhor tem uma nova história para a tua vida, que se envolva na obra do Senhor, que aonde a igreja que você for, vai ter um povo que vai te abraçar, que vai cuidar de ti. E não deixa as vozes ocultas do inimigo, que só vem para nos dizer, são vozes de engano, né, Lise, que vem nos dizer, nos assoprar. E toda vez que eu aprendi com meu esposo, toda vez que o inimigo lançar essas coisas que lá do passado você fez, você fale em alta voz, diz assim, eu já fiz isso, fiz aquilo, mas hoje o Senhor me libertou, hoje eu sou salva no nome de Jesus. Isso tudo é mentira do inimigo, que é para nos entristecer. E proclame que o Senhor é o rei da sua vida. E você vai ter sempre a vitória, mesmo nas adversidades, em nome de Jesus. E aqui interessante é que ela fala outra coisa. Bendita seja Jael, a mulher de Éber o queneu. Então, devia ser bem bom, né? Aquela maldição e tudo que Éber era não importa. Porque mesmo com Éber o queneu, bendita seja Jael, mulher de Éber o queneu. Ou seja, o Senhor não mandou ela divorciar de Éber, né? O Senhor não mandou Éber embora. Não, o Senhor abençoou ela sendo mulher de Éber o queneu. Isso foi abençoado através dela. Porque eu imagino que quando Israel vencesse os cananeus, eles iam vir atrás de Éber. Sim. Né? Ou seja, Éber estava com uma sentença de morte. Eu imagino que assim que acabasse, quem foi? Vamos buscar o Éber agora. E toda ali a descendência dela provavelmente seria morta. Mas uma ação dela de ouvir o Senhor mudou a história. Agora, de maldito, era bendito. Né? Os filhos dela passam a ser benditos, a história dela passa a ser bendita. E Deus muda histórias. Né? Deus muda a história. Deus muda a história. Mesmo que o marido não seja muito inteligente, como o marido de Abigail, que é uma outra história muito interessante, né? A vitória está em olhar para o Senhor e não em olhar como brigar e como vencer, né? O marido. E se a gente pedir para o Senhor, Ele vai nos dando sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Porque todos temos situações adversas na nossa vida. E tem hora que a gente erra também. A gente era para fazer assim, a gente faz ao contrário. Mas pedindo ao Senhor graça, Ele nos abençoa e a gente consegue sim dar um passo a mais para a honra e glória do Senhor. Que tudo que vem à nossa mão a gente consiga fazer, porque o Senhor, Ele é glorificado na nossa vida. Mas o Senhor fica feliz de ver a gente bem, porque o Senhor não nos fez para ter tristeza. Temos momentos de tristeza, mas o Senhor, Ele quer que a gente creia nele, que Ele sempre tem uma saída para as nossas adversidades. E uma última coisa, Malé, porque a gente já está com um vídeo muito extenso, mas eu acho que vale a pena, é que Baraque ouviu a voz de Deus. Deus falou com Baraque para ele lutar, mas Deus... Jael não teve nenhuma profecia para Jael. Ela foi vitoriosa porque ela fez aquilo que surgiu. Então, querido, se Deus te colocar alguma coisa, isso, eu quero enfatizar isso. Se Deus te colocar alguma coisa para fazer, faça. Faça, porque o Senhor vai te dar vitória. Faça conforme as tuas forças. Amém? Amém. Quero agradecer a irmã Leia, que esteve com a gente nesse devocional. Eu que agradeço esse privilégio de estar aqui junto com a Lise, no Invicta História. E divulguem esse trabalho, que é bênção de Deus para as nossas vidas. E se você estiver aqui em Londres, ou vier visitar a Londres, ou morar aqui em Londres, eu vou deixar aqui embaixo o endereço das duas igrejas da Duque, né? Você é muito bem-vindo de vir conhecer, de vir cultuar conosco, de conhecer o pastor Cláudio, a irmã Leia, comer bolo com a gente depois do culto, né? Sempre tem um bolo, um chá, e você é muito bem-vinda. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Não esquece de curtir, compartilhar, ajude outras pessoas com essa história, deixe seus comentários. Se Deus ministrou alguma coisa no seu coração, seja livre para estar também escrevendo aqui, ajudando outras mulheres. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.